aula passada vimos como se determina o campo elétrico a partir de uma distribuição contínua de cargas. E usamos como exemplo uma distribuição linear, né? Uma carga que está uniformemente distribuída ao longo de um determinado comprimento. Imagina uma barra fininha, um fio fininho, né? Com uma carga Q distribuída ao longo do seu comprimento. E determinamos o campo elétrico num ponto a uma distância D ao longo do eixo do fio, né? Como aplicação, vamos ver um exercício, um problema que determina a força elétrica entre duas barras. Então, como é que aprendemos a calcular força elétrica no ensino médio? Geralmente nós usamos a lei de Coulomb, a base para se calcular a carga, força elétrica é a lei de Coulomb, né? Agora, quando nós temos distribuições contínuas, nós não podemos usar aquela fórmula do ensino médio, porque a fórmula do ensino médio nos dá a força elétrica, o módulo da força elétrica, entre duas cargas pontuais, né? E não podemos usar, porque aqui a distribuição é uma distribuição contínua, nós não temos um pontinho com uma carga, nós temos uma distribuição de carga ao longo de duas barras, né? E eu quero determinar a força elétrica entre essas barras. Para isso, vamos apelar ao que nós já aprendemos até aqui. Vamos determinar o campo elétrico que uma das barras exerce num determinado ponto da outra barra, né? E a partir daí nós determinamos a força elétrica sobre o elemento de carga da segunda barra devido ao campo elétrico exercido pela primeira barra. Daí teremos um elemento de força sobre um elemento de carga na segunda barra. Para eu determinar a força total sobre a barra, o que é que eu tenho que fazer? Somar todos esses elementos de força. Somar elementos diferenciais é fazer uma integral. Então, primeiro nós vamos determinar o campo no determinado ponto, coisa que nós já vimos na aula passada, e a partir daí determinar a força, o elemento de força sobre um elemento de carga da segunda barra. E daí, sabemos que o elemento de força é o produto do elemento de carga pelo campo elétrico naquele ponto. Daí integramos os dois lados dessa igualdade, dessa equação, para determinar a força total que uma barra exerce sobre a outra. Continua aí valendo a lei da ação e reação, evidentemente. Tá? Esse módulo da força que a barra da esquerda faz sobre a barra da direita é o mesmo módulo da força que a barra da direita faz sobre a barra da esquerda, seja ela atrativa ou repulsiva. Então vamos ao exercício, vamos ao problema. Então a situação é a seguinte: força elétrica entre duas barras de comprimento 2A, uniformemente carregadas com carga Q. Então elas têm a mesma densidade linear, porque elas têm o mesmo comprimento e têm a mesma carga, cujos centros estão separados de uma distância B. Então, olhando aqui no nosso sistema, a figura original do problema, né, nós temos a barra da esquerda com o seu centro na origem e a barra da direita com o seu centro a uma distância B da origem. Então, as coordenadas das extremidades da barra da esquerda é A e menos A, e da barra da direita, como isso daqui vale A, até aqui eu tenho B. Tirando o A, essa extremidade está na coordenada B menos A. E essa extremidade está na coordenada B mais A, em relação a essa origem. Bom, por comodidade, eu fiz um deslocamento aqui, uma translação, né? Então eu desloquei todo o conjunto de A para a direita. Então essa extremidade aqui, em vez de estar em A, agora ela está em 2A. Essa extremidade aqui, em vez de estar em B menos A, ela está em B. E essa extremidade, em vez de estar em B mais A, está em B mais 2A. E a distância entre as duas extremidades é B menos 2A. Destaquei aqui um elemento de carga da barra da direita, sobre o qual vai atuar uma força devido ao campo elétrico produzido pela barra da esquerda. Muito bem. Então, a barra da esquerda exerce nesse ponto um campo elétrico que nós vimos na aula passada. O campo elétrico, devido a uma distribuição linear num ponto do eixo, né, do fio da distribuição linear, é dada por K lambda 1 sobre x menos o comprimento da barra, que nós vimos lá, 2A, menos 1 sobre x. Então, na última aula eu mostrei essa relação. Ficaria K lambda 1 sobre x menos L, que era o comprimento da barra, menos 1 sobre x, onde x é a coordenada, né, no nosso caso aqui, ao longo do eixo x. Bom, como a barra tem comprimento 2A, o comprimento L aqui é 2A. Então fica 1 sobre x menos 2A menos 1 sobre x. Bom, e o elemento de força, a força, vimos lá no ensino médio, que a força elétrica é o produto da carga colocada no campo pelo módulo do campo. Ou o campo elétrico é dF sobre dQ. Tá? Muito bem. Então, o elemento de força
que a barra da esquerda faz sobre a barra da direita sobre um elemento de carga da barra da direita é dF é igual a dQ vezes o campo elétrico nesse ponto, onde está o elemento de carga, que é dado por essa expressão. Muito bem. Então, como é que nós vamos ficar? dF é dQ vezes E. Eu deixei o E aqui para lembrar. Então, é dQ vezes E. Quem é? K lambda, que multiplica 1 sobre x menos 2A, menos 1 sobre x dQ. Multipliquei por dQ, o campo virou força. Então, para eu calcular a força total, eu vou integrar os dois lados. Eu vou integrar a força, se eu somar todos os dFs aqui, eu vou ter a força total. Então, o lado esquerdo vai ficar F. E do lado direito vai ficar a integral de K lambda 1 x menos 2A menos 1 sobre x dQ. Só que eu tenho que converter, como nós vimos lá na outra aula, vamos ter que converter o dQ em função da variável de integração. Então, quem é dQ? dQ é lambda dx, pois estamos falando de uma distribuição linear. Então, é a densidade linear de carga multiplicada pelo comprimento do elemento de carga, que é dx, porque eu estou ao longo do eixo x. Então, a minha variável de integração aqui agora é x. Então, esse lambda multiplicado por esse lambda vai ficar k lambda ao quadrado. Né? E teremos que a força vai ser k lambda ao quadrado. Eu quero integrar ao longo de todo o comprimento da barra da direita, que tem coordenada horizontal, ou coordenada x igual a b na esquerda e coordenada b mais 2a na direita. Então, eu vou integrar de b a b mais 2a em dx. Tudo bem? Muito bem. A integral de dx sobre x menos 2a, repara que eu tenho uma integral do tipo du sobre u. Porque se eu diferenciar o denominador aqui, de x menos 2a em relação a x, vai dar 1. Vai dar dx. Né? Então, o que acontece? Dx sobre u, a integral de dx sobre u, é o logaritmo neperiano de x menos 2a, o logaritmo neperiano de u. Então, quem é o denominador aqui? X menos 2a. Então, a integral de dx sobre x menos 2a para 2a igual a uma constante é o logaritmo neperiano de x menos 2a. Menos a integral de dx sobre x é o log neperiano de x. Nos limites que vão de b a b mais 2a. Então, aplicando esses limites de integração, né, para x igual a b mais 2a, depois para x igual a b. Então, vamos lá. Então, teremos aqui, para x igual a b mais 2a, teremos log neperiano de b mais 2a menos 2a, menos log neperiano de b menos 2a. Menos, agora eu estou aplicando log neperiano para x igual a b. b mais 2a, né? Perdão, para x igual a b mais 2a. Log neperiano de b mais 2a, tá? Mais o log neperiano de b. Então, log neperiano de x para b mais 2a é log neperiano de b mais 2a. Log neperiano de x para x igual a b é log neperiano de b. Muito bem, 2a menos 2a vai dar b. Então, teremos log neperiano de b menos log neperiano de b menos 2a, menos log neperiano de b mais 2a, mais o log neperiano de b. Então, temos log neperiano de b mais log neperiano de b. 2 log neperiano de b. Colocando esse menos aqui em evidência, teremos log neperiano de b menos 2a, mais log neperiano de b mais 2a. Aplicando aqui a propriedade dos logaritmos, 2 vezes o logaritmo neperiano de b é o mesmo que log neperiano de b ao quadrado. E aqui, aplicando outra propriedade do logaritmo. O logaritmo da soma é o log do produto, né, de b menos 2a com b mais 2a. Então, continuando, log neperiano de b ao quadrado menos, usando aqui a propriedade distributiva, b menos 2a multiplicado por b mais 2a, produto do binômio aqui, diferença pela soma. É quadrado menos quadrado. Então, teremos quadrado de b, que é b ao quadrado, menos o quadrado de 2a, que é 4a ao quadrado. Então, teremos f igual a k lambda ao quadrado, que multiplica log neperiano de b ao quadrado menos log neperiano de b ao quadrado menos 4a ao quadrado. Como agora temos uma diferença entre log neperiano, logaritmos neperianos, né? O log neperiano da diferença, né, é o log a diferença entre os log neperianos seria o log neperiano da razão. B2 sobre B2 menos 4A ao quadrado. Então, a força elétrica entre essas duas barras é K
lambda ao quadrado log neperiano de B ao quadrado, que é a distância entre os centros das barras, menos 4A ao quadrado, que é o quadrado do comprimento das barras. Substituindo esse lambda aqui por Q sobre 2A, né, como o lambda é a quantidade de carga dividido pelo comprimento, quer dizer, o comprimento é 2A, então lambda ao quadrado é Q sobre 2A ao quadrado. Isso vai ficar Q ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Então a força elétrica entre duas barras, cujos centros, né, duas barras ao longo de um eixo, né, duas barras, cujos centros estão separados de uma distância B, e comprimento 2A é dado por kq ao quadrado sobre 4A ao quadrado log neperiano de B ao quadrado sobre B ao quadrado menos 4A ao quadrado. Esse seria o valor da força elétrica entre essas duas barras. Muito bem, então fizemos mais uma aplicação sobre como se calcula a força elétrica entre duas barras distribuídas, cuja carga está distribuída ao longo de seus comprimentos. Então, primeiro determinamos o campo elétrico em um determinado ponto, devido a uma barra. Nesse ponto existe um elemento de carga da segunda barra. Depois calculamos a força. Determinamos o elemento diferencial de força sobre esse elemento, diferencial de carga, nesse campo elétrico já previamente calculado em aulas anteriores, e integramos ao longo da segunda barra para determinar a força total sobre a barra. Integramos como se fizéssemos uma soma vetorial, porém entre elementos diferenciais, por isso temos que usar a integral. Integramos ao longo de toda a barra para determinar a força que uma barra exerce sobre a outra. Tudo bem? Então, na próxima aula, vamos discutir outros tipos de distribuição de cargas, como, por exemplo, cargas em distribuições ao longo de um anel, de um disco, por exemplo. Tá? Até a próxima e um abraço a todos.